Aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o projeto que altera o funcionamento da Justiça Militar Federal. Entre as mudanças está a competência para julgar civis em caso de crime militar. E para falar com a gente sobre esse assunto, está aqui no estúdio o presidente do Superior Tribunal Militar, o ministro José Coelho Ferreira. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Érica. Prazer Ministro, estar aqui. Boa tarde. O ministro, o projeto ainda tem que ser aprovado pelo plenário da Câmara, né, para ser enviado ao Senado. O que muda com isso? Sim, o projeto tem que ser aprovado pelo plenário e depois encaminhado ao Senado. Está dependendo de ser pautado para essa aprovação. O que muda? Primeiro e mais importante, como você disse, é o julgamento do civil pelo juiz auditor e não pelo conselho. Então vai ser julgado pelo juiz que tem a mesma competência, mesmos poderes, mesmas garantias constitucionais que tem qualquer juiz federal ou juiz estadual. Esse é uma modificação importante. A outra modificação também nesse mesmo sentido é que os juízes militares, juízes auditores hoje, que passam a ser juiz federal militar, eles presidirão os conselhos, que o conselho é constituído por 4 militares e um juiz. Esses atualmente são presididos por um oficial superior. Com o projeto passa a ser presidido pelo juiz nosso juiz auditor. Então, essa é uma modificação importante também, porque ele é que tem o conhecimento do processo, ele é que tem mais condições de fazer as perguntas, de ter a ordem durante a sessão. Então, essas duas modificações são extremamente importantes para dar a mais garantia, que a justiça já tem, é bastante garantista a justiça militar, mas nessa situação dá mais a eles ainda a possibilidade de ter um julgamento o mais justo possível. Já era uma demanda antiga da Justiça Militar nessas alterações. Qual a importância mais relevante? O senhor citou aí, claro, né, o conhecimento do processo, do trâmite militar, das ordens que a pessoa recebe, mas qual a importância mais relevante que o senhor destacaria nessas alterações? As alterações nós temos, ao lado dessa daí, nós temos também a corregedoria, uma modificação na corregedoria. Hoje a corregedoria do tribunal é feita, um juiz auditor, que é nomeado corregedor, mas ele não é nem ministro e nem juiz, fica numa situação assim meio termo. Com essa nova modificação, o corregedor passa a ser o ministro vice-presidente. Ele, ao ser eleito, ele também passa a ser o corregedor. E com isso, o tribunal tem uma visão maior da justiça e esse ministro corregedor, vice-presidente corregedor, ele é que vai instruir todos os processos em relação a possíveis punições com o juiz e também a orientação administrativa e processual também para os juízes. Torna-se melhor esse relacionamento, o direcionamento também e hierarquia, porque fica bastante claro que o tribunal é que vai cuidar disso. Quanto à outra parte, também voltando ao juiz presidir o julgamento, ao juiz julgar monocraticamente, dependendo quando for civil, torna-se possível um processo mais rápido, porque não tem que ficar reunindo o conselho, vai ser julgado por alguém que conhece direito e não por um leigo. Isto é importante. E mostra ainda também que algumas alegações que está sendo julgado por militar, pessoa que não tem as garantias da magistratura estão afastadas, porque os nossos juízes têm isso. E uma coisa interessante, hoje, um civil hoje que cometesse um crime doloso contra a vida, por exemplo, seria julgado pelo conselho e um juiz, e um militar que cometesse seria julgado. Isso é uma outra modificação que já foi feita, já está em vigor, a partir do dia 16 desse mês. Então, isso tudo está dentro de um processo de modernização da justiça militar. Nós temos códigos de 69, tanto o Código Penal Militar como o Código de Processo Penal Militar de 69. A nossa lei é um pouco depois, a 8.457, mas ela precisa também ser modificada. Estamos fazendo essa modificação e estamos trabalhando lá internamente
e já tem alguns projetos no Congresso de modificações também do Código Penal e do Código de Processo Penal Militar. Uma delas, não sei se você tem tempo, Érica, é sobre o tratamento ambulatorial. Esse é interessante, porque o Código Penal Militar só fala em internação. O Código Penal Comum fala em tratamento ambulatorial também, como medida para corrigir. Enquanto no nosso não tem essa regra. Essa que foi um projeto de lei do Cabo Sabino, deputado Cabo Sabino, nós entendemos relevante. As Forças Armadas já dão um tratamento para as suas pessoas, os seus militares que têm algum problema psiquiátrico. Mas essa é muito interessante porque vai mostrar uma atualização e que nós estamos lado a lado com a justiça comum. Tá ótimo, obrigada. A gente tem muitos assuntos ainda para falar, né? Sobre esse assunto poderíamos ficar a tarde toda aqui, mas não faltará outra oportunidade. Eu conversei com o ministro José Coelho Ferreira, que é presidente do STM, e falou com a gente a respeito das recentes mudanças aí. Obrigada, ministro. Obrigado, Érica. Estamos à disposição para qualquer oportunidade. É só contactar. Estaremos aqui. Até uma próxima. Só um minutinho. Tá, okay.